Estamos aqui falando a respeito de mudança, de um desenvolvimento das organizações, e a gente inclui a família nisso tudo aí. Nossa família pode mudar, as coisas dentro de casa podem mudar. Ricardo Coutinho é o consultor empresarial que vem hoje nos dar essas sugestões de reflexão que são muito importantes. Já esteve conosco em outra oportunidade, também falando de modelos, também falando de empresa, do ambiente que você encontra quando vai visitar. Essas empresas que te convidam para o trabalho de orientação. Consultoria. Como saber por onde começar esse processo? Para que ele possa estabelecer os seus passos, sua caminhada de maneira paulatina, progressiva, não se perca pelo caminho, para que eu não tenha que fazer um retrabalho, para que eu não tenha que começar do zero de novo, para que eu não fique com a sensação de que eu estou preparando uma pessoa que daqui a pouco o mercado vai tirar de mim. Por onde começar? A sugestão sempre, Abranches, é a gente começar por um bom diagnóstico. É como se a gente fosse num médico e ele fizesse uma anamnese detalhada conosco. E a mesma coisa na empresa. Um bom diagnóstico, ele começa você entendendo a empresa, o cenário que a empresa está inserido, entendendo os processos dessa empresa, as dificuldades que essa empresa tem, o grau de maturidade que essa empresa tem, seja em processo, seja em maturidade organizacional, no sentido de mudança. Algumas empresas, Abrantes, que eu tenho visto no mercado, elas padecem também de uma problemática que é de tentar fazer tantas transformações que acaba não conseguindo terminar nenhuma e isso cai em descrédito dentro da própria empresa. Então, o grau de prontidão para a mudança, ele é muito importante para você enxergar se vale a pena, naquele momento, você iniciar um processo de transformação grande. Mas, de qualquer forma, o diagnóstico ele é imprescindível, no sentido de você saber, olha, existem problemas aqui nos seus processos de produção, por exemplo, onde você vê um estoque enorme ao longo da linha de produção, por exemplo, ou no escritório onde você vê um estoque enorme de papel. Eu tenho ido em alguns escritórios onde o 5S ele é preponderante se fazer imediatamente, porque é papelzinho colado em teclado, colado na tela do computador. Sem querer falar de 5S, mas só para a gente lembrar, então, para o telespectador que não sabe quais são os termos, quais seriam os termos fundamentais que fundamentam, os termos que fundamentam essa proposta, esse processo, essa técnica? Na verdade, nós estamos falando de um senso, que é um senso de utilização, um senso de ordem, um senso de limpeza, um senso de padronização, um senso de disciplina, né? Então, quando você faz essa primeira ordenação, que é a utilização, que é a ordenação, quer dizer, o que eu vou utilizar? Então, nós estamos aqui no cenário, não precisa ter mais nada do que essas duas cadeiras aqui para utilizar. Esse então, tablado, que compõe o cenário. Né? Se tivesse outra coisa aqui que não estaria sendo utilizada, já não deveria seria estar demais. Aqui, seria demais. Às vezes no quarto do filho tem coisa demais. Ou na cozinha, né? A gente vai na cozinha, você não consegue se movimentar, não tem uma bancada para cortar uma carne, por exemplo, não tem... ou mesmo numa sala de televisão onde os móveis escondem parte da televisão. E aí a ordenação vem depois, no sentido de, tá bom, eu já limpei o que eu precisava limpar, então onde eu vou colocar agora, toda vez que eu tiver que tirar isso daqui, eu coloco onde? Tem um armário aqui que você vai encontrar as fitas de videocassete, né? Ok. Então, é limpeza, pelo risco, principalmente nas empresas, né? Umidade, tinta, óleo, essas coisas todas, é imprescindível que exista um cuidado grande. E o senso de limpeza é imprescindível. Agora, em casa, o senso de limpeza é imprescindível, no escritório, aqui na Globo, enfim. Então... todas essas coisas, à medida que você vai praticando e exercitando, você vai se aculturando, né, e colocando isso dentro de si. Aí vai chegar um ponto que você vai chegar na sua casa, você não vai conseguir ver nada fora do lugar, porque você vai querer aplicar isso no seu dia a dia. É a hora que a minha vivência empresarial influencia dentro de casa. Exatamente. E aí realmente a quebra de paradigma acontece nesse momento, onde você não resiste mais, você está num ambiente que não esteja organizado. Né? Agora, como que... quando você fala de, eu sei que eu tenho que começar de um lugar, mas eu tenho que saber onde eu quero chegar também. Então, quando que entra nesse ponto, atrapalhando o processo, as resistências, muitas vezes inconscientes, dos profissionais em resistir a mudar a forma de lidar com o outro,
continuar fazendo suas fofoquinhas, continuar minando a credibilidade do outro, continuar boicotando a autoridade de alguém. E aí, quando você é desafiado a convidar as pessoas a pensar sobre isso, mexer na cultura de cada um? As empresas, você mesmo salientou logo no início, elas são, vamos dizer assim, intensivas em capital humano, vamos dizer assim. E, quer dizer, o número de pessoas, quanto maior o número de pessoas, mais difícil torna-se a relação humana. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que o ser humano, ele, à medida que ele vai trabalhando em conjunto, em time, então, você fazendo uma tarefa junta, por exemplo, vamos usar o 5S, que nós já estamos aqui, detalhamos bem. Quando você começa uma atividade 5S com um time em conjunto, muitas pessoas têm resistências em tirar foto de um filho, o presentinho que ganhou da melhor amiga, que ganhou do chefe, enfim. E à medida que você vai conversando, as pessoas vão entendendo que isso é para melhorar o seu ambiente, para melhorar a sua produtividade, para se sentir melhor, elas vão quebrando essas resistências, né? E isso acontece tanto num 5S como numa discussão de redesenho de um processo. Nós provavelmente devemos falar de Kaizen mais à frente, e lá num Kaizen você tem, vamos dizer assim, um ambiente onde o nível de resistência é relativamente grande, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem como é o processo. Elas pensam que sabem, porque a experiência que eu tive foi riquíssima no sentido de ver que eu mesmo, às vezes, achava que conhecia o processo, na hora que nós começávamos a desenhá-lo, verificávamos que tinham coisas ali que poucas pessoas sabiam. Então, no ambiente empresarial, é importante ficar atento para o inesperado? Sim. Eu acho que o inesperado... O desconhecido. O inesperado, o desconhecido nesse momento de transformação, ele acontece assim, sistematicamente. Porque você está... De repente, tem problemas que você não conhecia, eles aparecem, e aí você tem que resolvê-los. Ao mesmo tempo que as pessoas que estão envolvidas trazem situações também, às vezes, desconfortáveis de relacionamento, porque o relacionamento interfere na ação do processo fortemente. Relacionamentos entre áreas, interfaces que não estão boas. Olha, eu vou pedir, eu vou chamar o nosso próximo bloco daqui a pouquinho, porque eu quero que você fale um pouco a respeito de uma abordagem diferenciada que já está aí no mercado há mais ou menos meio século, mas ela vem contribuindo bastante com essas outras técnicas que nós falamos até agora. Kaizen, mudança contínua, mas e o Lean? O que será que é? É o que nós vamos ver daqui a pouco no terceiro bloco. Até já.